Imagine se nós vivêssemos numa sociedade onde todas as pessoas só falassem mentira. Você chegaria no trabalho e o seu chefe falaria: amanhã terá reunião às 2 horas. E você se pergunta: será que amanhã tem reunião? Será que vai ser realmente às 2 horas? Irmãos, o mundo entraria em colapso. Ninguém acreditaria em ninguém e a sociedade não se formaria. Isso demonstra que a base para o nosso convívio é a verdade. E quando falamos da verdade, é o que o mandamento de hoje ele está se pautando. Falaremos sobre o 9º mandamento agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para continuarmos a série sobre os 10 mandamentos. No vídeo de hoje falaremos sobre o 9º mandamento, mas antes de falarmos sobre este mandamento, já deixa aí o seu like, participe deste movimento, escreva um amém, um glória a Deus aí nos comentários, dá uma força pro canal, se inscreva no canal. E sem delongas, Êxodo capítulo 20, versículo de número 16, está escrito: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Meus queridos, este mandamento, ele está promovendo a verdade e ele está proibindo a mentira, especialmente em tribunal, para que houvesse justiça. Êxodo capítulo 23, vamos dar uma lida dos versículos 1 até o 3. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Nós vemos aqui nesses 3 versículos, inclusive até o versículo 9, onde está falando sobre a justiça, que a justiça sempre deveria prevalecer, a verdade deveria sempre ser contada. Num júri, a pessoa não poderia falar alguma mentira, mesmo que houvesse uma maioria contra ela, mesmo que fosse uma pessoa rica e pudesse lhe oferecer dinheiro. Em momento algum a pessoa poderia faltar com a verdade, até mesmo por pena do mais pobre, favorecer o mais pobre contando uma mentira para que ele ganhasse o processo do mais rico. Esses versículos estão justamente baseados nesse 9º mandamento, proibindo a mentira, promovendo a verdade. Quando a gente fala sobre a justiça, nós aprendemos aqui 3 lições especiais neste mandamento. A primeira grande lição que nós aprendemos é o juramento em nome do Senhor. Se eu pergunto aos irmãos, se você acha que nós podemos jurar em nome de Deus, provavelmente todos dirão que não podemos jurar pelo nome do Senhor. O problema é que os fariseus, eles estavam abusando da prática de jurar em nome de Deus. Eles, em todo momento, falavam em seus discursos, jurando em nome do Senhor para ganhar credibilidade em suas palavras, mesmo que o discurso dele fosse mentiroso. Olhem só isso. Jesus está apontando para os fariseus e é por conta desse motivo que nós aprendemos que não podemos jurar. Só que tem uma questão, nós podemos jurar sim, somente em ocasiões solenes, somente nos momentos em que é exigido um juramento, como por exemplo, no casamento, numa colação de grau, num júri, ao assumir uma posse de um cargo público, ou até mesmo dependendo de algum cargo privado, a pessoa pode prestar o juramento, daqueles do tipo: eu juro por Deus e pela minha família que eu exercerei a minha profissão, ou eu juro em nome de Deus que eu estarei administrando essa cidade da melhor maneira possível. Isso, dependendo do país, até é jurado em nome de Deus. Dependendo da nação, a pessoa jura pela bandeira do país. Enfim, ele não pode ser banalizado. A qualquer coisa que eu falo jurando em nome de Deus. Ou eu uso o nome de Deus para ficar dando credibilidade às minhas palavras, ou até mesmo às minhas ações. Isso é que não podemos fazer, banalizar o juramento. Então, quando nós estamos falando, nesses casos de tribunal, sobre um julgamento, sobre um juramento, sobre falar a verdade, nós aprendemos através desse mandamento que a verdade ela também serve para proteger a reputação do próximo. E quando nós falamos sobre isso, vem a segunda grande lição deste mandamento, que é o julgamento. Nós podemos ou não podemos julgar o próximo? Em Mateus capítulo 7, a Bíblia deixa claro: não julgueis para não serdes julgados. E nós sempre aprendemos que nós em momento algum podemos julgar o próximo. Mas vejamos,
o que está escrito no livro de João, capítulo 7, versículo 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quando João está escrevendo as palavras de Jesus dizendo não julgar segundo a aparência, mas fazer julgamentos justos, já nos mostra que tem momentos que nós não devemos julgar e que tem momentos que nós devemos julgar. Vamos ver 2 momentos que nós não podemos julgar o nosso irmão e depois nós veremos 2 momentos em qual devemos julgar. Primeiro, quando nós não devemos julgar é quando se trata de impressões que nós temos das pessoas ou por questões subjetivas, ou até mesmo emitir juízo de valor por simples achismo. Como assim? Quando nós vemos uma pessoa pela primeira vez e olha e fala assim, ixi, meu santo não bateu com o dela, a gente está emitindo um juízo de valor. Às vezes fala assim, essa pessoa é arrogante demais, olha o jeito que anda, sabe? Questões subjetivas, e a gente já está pensando quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Nós não podemos julgar a pessoa somente por uma má impressão que tivemos, ou até mesmo por uma questão que não tem mérito. A pessoa viu o pastor no mercado e o pastor não a cumprimentou e ela fala, esse pastor é arrogante, esse pastor ele tem o nariz empinado, ele não cumprimenta o seu povo. E a pessoa deixa de ir à igreja, começa a falar mal do pastor simplesmente por aquele motivo dele não ter cumprimentado. E quando nós vamos olhar um pouco mais a fundo, aquele pastor sequer viu a pessoa no mercado, como é que ele iria cumprimentar? E segundo aprendizado que nós vemos aqui sobre quando não devemos julgar, é quando a gente não pode exigir do nosso próximo aquilo que nem nós mesmos temos. Às vezes a gente exige que o nosso próximo tenha um comportamento ou tenha um caráter que nem nós conseguimos ter. Buscamos a perfeição nas outras pessoas, sendo que nós não somos perfeitos. Não adianta você achar que eu, Robson, tenho que ser um camarada perfeito porque eu tenho um canal. Não, meus queridos, eu também sou imperfeito, eu também estou sujeito a falhas. Nós não podemos emitir juízo de valor baseado numa perfeição que não existe. Agora vamos ver 2 aprendizados quando nós devemos sim julgar alguém. E o primeiro aprendizado é fazer julgamento com a reta justiça. Façam julgamentos justos, retos. Imagina só que você é um líder de um grupo e você precisa levantar uma pessoa para te ajudar na liderança. Você vai olhar todos os seus liderados e dentre esses liderados você vai ter que escolher alguém que tenha aptidão ao cargo de líder. Você deve emitir o juízo de valor com critérios objetivos. Isso pode acontecer em qualquer esfera da sociedade, mas esses julgamentos devem ser feitos de maneira reta. Segundo aprendizado onde nós devemos julgar está em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Meus amados, muitas vezes as pessoas elas tendem a não querer julgar aquilo que é pregado, aquilo que é profetizado. Notem que a gente claramente deve julgar aquilo que é profetizado. A gente precisa saber se aquela profecia, se aquela palavra, se aquela pregação vem ou não de Deus. E isso nós temos que fazer orientados pelas Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender de Bíblia para que quando as pessoas preguem a palavra de Deus, a gente, com base na palavra do Senhor, examinemos se aquilo é ou não de Deus. Nós precisamos ter base bíblica para sabermos se as profecias que vêm são ou não de Deus. E isso é dito pelo próprio apóstolo Paulo. Quando estiverem profetizando, profetize 2, profetize 3, mas os outros julguem a profecia. Infelizmente, as pessoas julgam o irmão por bobagem, pela roupa que veste, pelo cabelo que é cortado, pela maquiagem que está usando, e julgam por coisas que a Bíblia não permite julgar. E quando a Bíblia fala julgue as profecias, as pessoas não julgam. E isso é muito perigoso, meus queridos. E para finalizarmos o vídeo de hoje, este assunto sobre o 9º mandamento, vamos para a terceira e última lição, que fala sobre não podemos ferir a reputação do próximo, através de 2 formas. A primeira forma é quando falamos alguma mentira, ou levantamos alguma calúnia sobre alguém. Mas Robson, eu não vou levantar calúnia sobre ninguém, eu jamais mentiria sobre alguém. Meus queridos irmãos, tem um aprendizado no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2,
que está dizendo o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Meus queridos, por mais que nós pensamos que nós não somos caluniadores, ou que nós não somos os mentirosos, nós estamos fadados, ou nós também estamos sujeitos a errarmos com a nossa língua, a tropeçarmos no nosso falar. Temos que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre uma pessoa, principalmente quando a gente está falando algo negativo de alguém. Vamos sempre vigiar para que nós não tropecemos com a nossa língua. E se caso você, por algum motivo, falou mal de alguém, peça perdão. Se você falou de alguém e a pessoa se entristeceu, por mais que você não tivesse intenção de machucar a pessoa, você precisa pedir perdão para essa pessoa, porque machucar sem querer também é machucar. Segundo aprendizado que nós vemos aqui sobre não ferir a reputação do próximo é sobre o excesso de brincadeiras. Vejamos o que está escrito em Provérbios, capítulo 26, versículos 18 e 19. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Meus irmãos, olhem só a comparação que é feita por Salomão aqui nesse Provérbios. Imagina uma pessoa louca atirando brasa, ou pegando flecha e atirando flecha para tudo quanto é lado, podendo pegar em qualquer um, machucar qualquer um. Sabe, às vezes até mesmo matar alguma pessoa. Salomão está falando que é desta forma uma pessoa que faz brincadeiras, engana as pessoas e fala: não, mas eu só estou brincando. Meus queridos, nós temos que tomar cuidado com as brincadeiras que fazemos. Às vezes, algo que é divertido para nós, algo que pode ser engraçado para nós, pode não ser engraçado para o irmão. E isso acontece muito, principalmente quando é criança e adolescente, que é o famoso bullying. Nós, como cristãos, temos que evitar esse tipo de prática. Brincar de maneira saudável é sempre bem-vindo. O humor é sempre bem-vindo. Nós precisamos rir, nós precisamos de serotonina, nós precisamos dar risada. Mas o que nós não podemos, meus irmãos, é dar risada à custa da tristeza do próximo. Isso não é cristão. Meus amados irmãos, vamos sempre brincar, vamos sorrir, vamos contar piadas, vamos fazer tudo, mas nunca precisamos ou nunca podemos desrespeitar o nosso próximo. Nós não podemos, principalmente, colocar o nome de Deus em brincadeiras nossas, como foi dito no terceiro mandamento na qual nós falamos. Amém, meus queridos? Segunda que vem teremos mais a finalização dessa série dos 10 mandamentos. Até lá, fique com Deus, fique com a paz do Senhor.